comemorar que a gente acabou de lançar o primeiro relatório de transparência sobre a nossa recém-aprovada Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. Vai ser, né, o tema está sendo a igualdade e a diversidade no mundo do trabalho. Né? Essa também é uma das 4 prioridades definidas pelo ministro Marinho, e como o mês de março é o mês da mulher, a gente decidiu tratar só desse tema nesses 2 dias. Né? A nossa primeira sessão foi sobre a igualdade de gênero e a promoção de diversidade no mundo do trabalho. Nós tivemos falas muito interessantes, inclusive da nossa chefe de departamento de participação social e diversidade, que fez uma fala muito bonita, inspirada em Angela Davis. Foi uma fala muito elogiada pelos nossos colegas das delegações estrangeiras. E ela disse uma coisa que é muito verdade, infelizmente ainda é muito verdade, que não importa onde nós estejamos, se houver uma mulher sofrendo opressão ou sendo discriminada, nenhuma de nós estará livre. Né? Uma excelente fala. Tivemos apresentações técnicas da Unesco. A Unesco fez uma apresentação sobre linguística e como a forma de desenhar cargos e de falar sobre trabalho e emprego varia, né, na questão de gênero. E também a OCDE fez uma apresentação muitíssimo interessante a respeito das pessoas LGBTQIA+, né, onde elas estão no mercado de trabalho, como a condição dela, a orientação sexual as afeta. A gente teve também o ministro Marinho e o ministro Lupe estiveram ontem, foi uma sessão com presenças muito ilustres. Os dois fizeram falas muito emocionadas a respeito, tanto do lado da Seguridade Social e Previdência Social e do lado do trabalho, sobre a importância da participação da mulher e da valorização do trabalho e das pessoas, do direito das pessoas. Tivemos também... e assim os países comentaram também, tivemos apresentações da Alemanha, do Japão, da Turquia e da França sobre licença maternidade, licença paternidade e licenças parentais. Hoje nós tivemos a sessão foi sobre o impacto das políticas de cuidado na igualdade de gênero no mundo do trabalho, também com presenças muito ilustres da Secretária Nacional da Autonomia da Mulher e de Políticas de Cuidado, Rosane da Silva, do Ministério das Mulheres, a Laís Abramo, que é a Secretária Nacional das Políticas de Cuidado no Ministério do Desenvolvimento Social, e também tivemos a especialista em gênero, Ana Amélia Camarano, do IPEA. E uma discussão plenária muito interessante, com manifestação de todos os países. A gente abriu a palavra, todo mundo conseguiu falar, países membros e países convidados. Algumas políticas muito interessantes foram apresentadas, Emirados Árabes Unidos, sobre a política de cuidado da criança, os Países Baixos a respeito da política de cuidados a respeito das mulheres que passam por menopausa. Eles têm uma população muito envelhecida, então eles estão armando, né, o sistema público de saúde para receber essas mulheres. Também tivemos uma apresentação de um documento preparado pela Alemanha e México conjuntamente, com apoio dos Estados Unidos e da Espanha, a respeito da política de cuidados. E aí também falaram as nossas especialistas de como é importante a política de cuidados, de como ela poderia gerar muitos empregos se ela fosse uma política totalmente remunerada. Né, como é uma política não remunerada, geralmente feita por mulheres, no nosso país geralmente feita por mulheres negras, mulheres jovens, e como isso poderia gerar movimento da economia se esse trabalho fosse remunerado, reconhecido, formalizado, qualificado. Foram coisas assim, foram apresentações muito inspiradoras. Nós aprendemos muito, inclusive as secretárias estiveram com a gente falando que aprendemos muito a respeito das políticas dos outros países, do que a gente pode aplicar aqui. E a gente está muito animado com os resultados, zero controvérsia, né? A gente fica esperando que o tema de gênero seja uma coisa muito... Né? Ainda em 2024, um problema não foi. Apoio total de todos os países, inclusive para as questões de gêneros e seguridade social. Então, eu acho que até agora tem sido uma reunião muito boa e eu acho que essa última parte da tarde vai continuar sendo. Agora, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Doutora, prazer, a todo Marinho, do Jota. Gostaria de saber que medidas concretas é possível tirar, sua equipe e a senhora tirar desses encontros aqui do G20. Obrigado.
Bom, primeiramente, se você parar para pensar no âmbito da cooperação internacional no geral, o fato da gente ter desenhado a legislação de igualdade de pagamento entre homens e mulheres foi um resultado da cooperação internacional. A nossa lei foi muito inspirada na lei dos colegas espanhóis. Então, esse tipo de cooperação sempre gera um resultado porque nos ensina e a gente ensina as outras pessoas, as pessoas ficam muito bem impressionadas com o trabalho sendo feito no Brasil, a desenhar políticas, a aplicar melhor essas políticas. Então, o resultado concreto a gente já teve a lei, a gente está terminando de escrever o Plano Nacional de aplicação dessa lei. Então, essas políticas vão ser muito importantes para saber como os outros países que aprovaram leis parecidas antes da gente, como eles estão aplicando. Inclusive, hoje à tarde a gente vai falar da inspeção do trabalho e da importância da inspeção na fiscalização desse tipo de legislação. Então, acho que os resultados concretos estão aí. Todos esses, novas políticas, novos desenhos, novas formas de aplicar essas políticas. Tem algum prazo para quando esse plano de aplicação da lei vai sair? Eu não sei, o pessoal da SRT não está aqui para me ajudar, mas deve ser logo. Deve ser logo, porque a gente já publicou o primeiro relatório. O relatório é onde a gente vê aonde estão as informações, o que está acontecendo. E a partir daí o desenho da política surge, Então deve ser logo. Posso fazer uma a senhora disse que teve pouca polêmica nessas reuniões. Eu vou, como jornalista, trazer uma aqui. A lei de igualdade salarial ela foi contestada no STF pela CNI, pela CNC. Entre outros pontos, as confederações argumentam que a publicação de um relatório público pode violar a proteção de dados, os direitos de dados dos empregados, e elas também discordam de que essa igualdade desconsidere pontos como etiquidade e performance. Como a senhora vê essa questão e a ação dessas duas confederações no STF? Bom, primeiro que a gente está num país democrático em que as pessoas têm direito e maneiras de contestar as legislações, que é muito bom. Então, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz que esse tipo de coisa possa ser feita no nosso país, considerando o recente histórico. Mas eu entendo que tenha faltado, talvez, alguma espécie de comunicação, ou de comunicação mesmo, porque, na verdade, os dados são anonimizados. Então, a gente não tá falando de publicar dados de pessoas por aí. A gente nem pode, porque a gente tem a Lei Geral de Proteção a Dados. A gente não pode sair por aí publicando dados das pessoas. É ilegal. E também essas questões de meritocracia, elas foram consideradas também na legislação. A gente não está pedindo que sejam criadas políticas afirmativas para as mulheres. A gente está pedindo que trabalhe igual, receba remuneração igual. Então, se você está exercendo a mesma função que uma mulher, por que não essa mulher receber o mesmo tanto que você? É muito mais simples do que aparenta ser. Então, talvez tenha sido uma questão de comunicação entre as confederações e o governo e os trabalhadores. Como disse que já temos exemplos aqui, a gente viu em lei de igualdade, mas como os demais países do G20 olham para essa proposta? Surpreendentemente bem. Eu acho que a gente tem também que começar a derrubar os nossos preconceitos, Os números eles não mentem. Então, os relatórios dos organismos internacionais que são imparciais, como a OCDE, a OIT, mostram que existe uma lacuna muito grande entre pagamentos de homens e mulheres, entre a participação no mercado de trabalho de homens e mulheres. Existe, sim, o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Então, assim, alguns trabalhos são considerados naturalmente, entre milhões de aspas, femininos. Então, os países reconhecem isso porque os números estão aí. E isso acaba gerando problema, Isso acaba gerando outro tipo de problema. A gente discutiu hoje toda manhã sobre a política de cuidados. A política de cuidados poderia resolver uma questão de desemprego, de movimentação da economia. Então, acaba sendo, independente de todas as posições e condições que os países têm os 21 membros, 19 países e 2 blocos,
a gente acaba se encontrando de alguma forma nisso, né? Porque, no final das contas, a gente precisa proteger as pessoas, os trabalhadores, e todos os países estão, de certa forma, preocupados com isso também, né? Então, a recepção foi muito boa, surpreendentemente boa. Todo mundo recebeu bem as nossas prioridades e as estão apoiando. Enquanto o Ministério divulgou dados com geração mais de 300 mil empregos. Sim. Isso chegou a ser tratado dentro do grupo de trabalho e também como é que os demais países G20 estão tratando essa questão de geração de emprego. Nós temos também algumas questões no contexto global, né? Tanto países em desenvolvimento quanto emergentes quanto desenvolvidos passam também por problema de desemprego. Como é que está hoje esse cenário global nessa área? Olha, no geral, inclusive eu posso me basear num relatório do OIT a respeito disso, a gente globalmente tomou uma porrada muito forte da pandemia, né? Então está todo mundo meio se recuperando ali, alguns com mais facilidade, outros com menos. Né? Mas o que, do ponto de vista do Brasil, que é o que eu posso afirmar categoricamente, né? Eu conheço a política dos outros países pelo que eles nos contam aqui, a gente percebe que cuidar das pessoas, investir das pessoas não é uma coisa contrária à economia, como o ministro Marinho disse ontem. Você investir em pessoas, a política de valorização do salário mínimo, que foi muito criticada quando foi feita por alguns especialistas de economia, no final das contas, ao fim e ao cabo, são quase meio milhão de vínculos gerados nos 2 primeiros meses, né? Então, cuidar das pessoas, valorizar o trabalhador e o trabalho não é uma coisa contrária à economia. Isso, para nós, ficou muito claro, né, nesses últimos meses, nesse primeiro ano de governo. Doutora, a senhora citou a política de cuidados. Quão longe está de ter uma lei ou uma norma de modo a efetivar, de fato, uma valorização desses trabalhos? Bom, eu penso que o primeiro passo seja reconhecer que esses trabalhos são trabalhos. Né? Um dado muito interessante, minha colega da Subsecretaria de Dados e Estatísticas está bem ali, é que muito dos, por exemplo, muitas jovens que são consideradas neném, na verdade estão trabalhando na política de cuidados em casa. Né? Então, as pessoas se declaram como, eu não trabalho nem estudo, mas está cuidando da avó, está cuidando da mãe, está cuidando dos irmãozinhos. Né? Então, e esse trabalho precisa ser, então, encontrado, reconhecido, formalizado, qualificado. Né? Então, tem todas essas etapas. E também a gente tirar esse estigma, esse tabu de que isso seja coisa de mulher, que é uma coisa muito complicada também. Né? Que os pais, os tios, os avós, os homens têm toda a condição de cuidar das pessoas, porque foram cuidados. Todo mundo precisa de cuidado. Todo mundo foi cuidado em algum momento da vida, vai ser. Né? Então, é um trabalho que precisa ser reconhecido e valorizado. Não está na perspectiva do Ministério uma norma nesse sentido ainda? Olha, o grupo interministerial que está trabalhando na política nacional de cuidados, ele é liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério das Mulheres, e nós fazemos parte. Né? Então, cabe a eles decidirem se isso vai virar uma legislação, um regulamento. Nós estamos apoiando, obviamente. Né? Mas...